Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudicipou e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro. E agora são 10h21. E agora nós vamos meditar um pouquinho nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos meditar embasados em Romanos capítulo 6, do versículo 1 a 14. E eu tenho certeza que nessa palavra nós vamos tirar muitas belas lições. A temática é livres do pecado pela graça. Vamos ler a primeira parte, depois a gente lê a segunda parte, porque nós vamos meditando, porque é uma temática longa. E eu tenho certeza que nós vamos tirar belas lições. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja sua plenitude? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela graça do Pai, assim também nós vivamos vida nova, porque se tornamos uma coisa só com ele, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também, por uma ressurreição semelhante à sua. É um assunto bem profundo, pastor Divino Bispo, é um assunto bem interessante, é um assunto que foge um pouquinho daquilo que se ministra, né? Mas que com certeza nós vamos tirar grandes lições aqui. A ilustração de Paulo é o batismo. O batismo aqui nós temos dois significados no grego. Nós temos um que é o literal, que é o mergulhar ou submergir. E nós temos o outro que é figurativo, ser identificado com. Então são esses dois significados aí. E aí, seguindo esse exemplo de ser identificado com, nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Isso nós nos dirigindo a respeito da nação de Israel, como ela foi identificada com seu líder. Moisés, quando cruzou o Mar Vermelho, pastor Divino, foi um tipo perfeito do batismo nas águas. E aí, ao que Paulo nos esclarece, ou demonstra ser, quando Paulo tem em mente o sentido literal, que foi aquilo que aconteceu, ou ainda no sentido figurativo, pois usa uma experiência ou a experiência do batismo com água, pelo qual seus leitores ou os judeus passaram e deveriam lembrar do que se queria dizer, ou o significado, que era a identificação com Cristo por meio do Espírito Santo. Pastor Divino, essa temática é interessante. O que o senhor nos diz? Realmente interessante, é um pouco profunda. Eu vou lá na carta de Pedro, quando ele diz assim: o nosso irmão Paulo tem coisas que ele escreve que é difícil entender. Mas, coisa de Paulo. Mas aí ele nos deixou tranquilo, que ele disse assim: e os ignorantes, né, e instáveis deturpam. Forte. Então, no caso, não é o nosso caso, né? Porque o Espírito Santo tudo revela. E com a ajuda do Espírito Santo, tenho certeza que nós iremos falar sobre esse tema e vidas serão edificadas. Inclusive, nós mesmos seremos edificados por isso. Glória a Deus. Então, um dos significados de mergulho, uma das maneiras, do meu modo de visão de pensar, quando você leu o texto que eles foram mergulhados, que eles foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, é assim que o relacionamento com essas, tanto com pessoas
com coisas, o relacionamento de Israel com Moisés, com a nuvem que não deixava eles de dia nem de noite, e com o mar, foi tanto assim próxima e íntima, que foi como se eles vivessem um mergulho naquilo tudo, né? É como, por exemplo, dá um exemplo aqui. Uma pessoa vai estudar e ele se dedica totalmente ao estudo. Você pergunta a ele, ele diz, eu estou mergulhado nos livros, eu estou mergulhado no meu curso. Então, e o mergulho no original significa batismo, né? Batismo. Então eu entendo que esse batismo não era porque o relacionamento deles era um mergulho na situação, né? Eles não tinham escolha, era aquilo e aquilo mesmo. Então todos os dias estavam ou ouvindo Moisés, ou debaixo da nuvem, ou também relembrando da passagem do mar. Essa era a vida deles, não tinha outra coisa a fazer a não ser estar mergulhado nessa situação proposta por Deus. Glória a Deus. Engraçado, foram 2 batismos, né, nas 2 gerações, né? A primeira geração batizada na água salgada, né, no mar, e a segunda já com Josué, né? Interessante esses detalhezinhos. E aí Paulo, aqui no capítulo 6, versículo 3, ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Que coisa, olha só essa profundidade que Paulo traz. O apóstolo Paulo era realmente diferenciado, né? E aí esse versículo corresponde a 1 Coríntios capítulo 12, e versículo 13. Eles têm uma similaridade. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, né? Ou seja, o Espírito nos leva sempre para o corpo, né? O corpo de Cristo, esse corpo universal, esse corpo que é vivo, né? E aí aqui nós vemos uma diferença entre o batismo com água e o batismo no Espírito Santo. Qual é a diferença? Nós vamos ver essa diferença. João, no capítulo 1, versículo 33, nos mostra bem essa diferença, pastor Divino Bispo. Olha o que ele diz aqui. João dizendo, o Batista, né? Eu não conhecia, isso João falando, aquele, entretanto, que me enviou a batizar, ou seja, o Pai. Foi o Pai quem envia, né? Aquele, entretanto, que me enviou a batizar, me disse. Então, o Pai o enviou a batizar e disse um segredo para ele. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então nós vimos aqui uma distinção, e hoje eu estudando esse assunto, pastor Divino, fiquei maravilhado, porque o que diz João aqui é que o batismo na água ele é oriundo do Pai, enquanto o batismo no Espírito é de Jesus, e fica bem distinto aqui. Aquele, ele está falando do Pai, entretanto, que me enviou a batizar com água. E nós estamos falando no Antigo Testamento, nós não estamos falando no Novo Testamento. E aí Jesus também ainda não era manifesto. Jesus ainda não estava evidente. Aquele a quem vires descer o Espírito e permanecer, esse é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, há esse detalhezinho de parece ser uma regra, né, pastor? Porque o reino pertence ao Pai. E aí Paulo fala que o Pai entrega ao Filho. E aí parece que a condição de adentrar a esse reino que o Pai deu é o batismo, através do arrependimento de pecado. E essa condição leva a quê? Que é do Pai. E a do Espírito de Jesus. Me lembrei de uma situação, me lembrei de Noé, pastor Eudes, quando você disse aí que o Espírito, sobre quem vir o Espírito descer e permanecer. Eu lembrei de Noé, que quando ele solta a pombinha, né? Ela vai e volta, até que chega o momento que ela permanece por lá. Então aí Moisés entendeu, chegou a salvação para nós, estamos salvos.
a terra está secando, né? A água está secando e estamos salvos. Me lembrei da história de Noé. E porque aquela soltura da pombinha, cada vez que ele soltou, significa um tempo, né? Um tempo da vinda do Espírito Santo aos homens. Até que em Jesus ele veio e permaneceu, concretizando isso no dia de Pentecostes. Mas Jesus já dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, com Jesus, o Espírito Santo veio para os homens e permaneceu. Glória a Deus. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. E aí, Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim, novamente João: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o Espírito Santo estava vindo na plenitude, né? Achei interessante aí, quando ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É como se dissesse: para aqueles que creem em mim e aceitarem, ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Mas para aqueles que me rejeitarem, vai ser mergulhado no fogo. Porque esse batismo com fogo aí, às vezes, dá a entender que é juízo. Que é juízo. E às vezes a pessoa assim: não, eu vou ficar fervoroso agora porque eu vou ser batizado com fogo. Mas se você examinar bem, a gente vai entender que esse fogo aí é juízo. Para aqueles que creem, ele batiza com o Espírito Santo. Para aqueles que não creem, ele reserva para ser batizado com fogo. A gente tinha uma compreensão, digo a gente porque eu aprendi assim também na minha infância, que o crente fervoroso era aquele que era batizado com fogo. Tanto é que a minha mãe me ensinava assim. E ela dizia assim: meu filho, quando você for buscar batismo com o Espírito Santo, busque batismo com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente, ainda bem que o Espírito Santo conhece, pastor. Ele nos intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. E aí ele traduz ali, fala: não, ele não quer isso, não é isso que ele quer, não. Ele quer apenas ter brasa dentro dele, ele quer apenas fervor, quer vida contínua. Ele não quer fogo, não, ele não quer juízo, não. É o que sempre a gente entendeu, e às vezes muitos hoje entendem assim, né? E eu digo para aquele que está nos ouvindo: o entendimento que a Escritura nos dá é de que esse batismo com fogo aí você não deve pedi-lo, você deve pedir batismo com o Espírito Santo, porque fica sem significado, né, irmão? Crente, bom, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, não, eu quero ser batizado com fogo, né? Fica meio sem sentido. Então, se você pede batismo com fogo, é melhor que você pensar bem. Não peça, porque fogo é juízo. É até engraçado essa questão do batismo aí, para os nossos dias. Aqui é uma mesa de debate, nós não estamos impetrando nada, nós estamos estudando Bíblia. Engraçado assim, porque segundo Efésios, ele distingue, né, o batismo. E Paulo fala em dom e falar em línguas. E aí eu acredito que nós, não digo nós pentecostais, há uma confusão bem latente dentro de nós, né? Essa questão de falar em língua e ser batizado. Porque o batismo, segundo, quer ver o que diz? Olha um exemplo aqui que vai exemplificar o que eu quero dizer. Quando um pecador crê em Cristo, seu novo nascimento é imediato. E ele passa a fazer parte da família de Deus, recebendo o Espírito Santo. Ou seja, um selo, né? E esse exemplo, essa ilustração, nós vamos ver lá em Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 a seguir. O Cornélio, ao ouvir a pregação de Pedro, e se você quiser ler, você pode ler, e aí quando creram em Cristo, eles receberam imediatamente o Espírito. E aí, na sequência, é que eles são batizados no Espírito, nas águas, né? Essa distinção. Porque o Espírito, ele fala muito do selo, da autenticação, do domínio de quem está agora, o domínio, né?
o selo, por exemplo, quando você compra ou vem um bem de determinado país, lá vem um selo da Índia, do Brasil e outras nações. E aí também essa autenticação, quando se vem para o reino da luz, e através do arrependimento, confissão, da homologação, você percebe já de imediato também esse selo. Agora pertence ao reino da luz, o reino de Deus. Paulo também aos Efésios, no capítulo 1, ele vai mostrar bem essa distinção aí. Então, Cornélio primeiramente ouve, crê e recebe o batismo do Espírito Santo, e seguidamente ele é batizado também em águas. Isso segundo Atos capítulo 10. Depois disso, eles foram batizados nas águas. Mas veja, a palavra de Pedro diz: todo aquele que crê e recebe a remissão dos pecados. Então, esses aí, o que crê e recebe a remissão do pecado, é que recebe também este selo. Ainda há um consenso entre os historiadores de que a forma de batismo na época era o de imersão, né? Que é o de deitar. Isso aqui nós vamos ter também uma lição interessante aqui, pastor Divino Bispo. A imersão, os cristãos eram sepultados na água e trazidos de volta, retratando a morte e sepultamento de Cristo, ou a ressurreição de Cristo. Sepulta-se e ressuscita. Sepulta-se ao olho de todo e ressuscita com uma novidade de vida, uma novidade interior, uma novidade pessoal, de intimidade com Deus, uma experiência nova. Dois lados, público, exterior e interior, uma novidade de vida. Isso significa que o cristão se relaciona de forma diferente com o pecado. Pelo menos isso é para ser. Porque veja, o cristão está morto para o pecado. Considerando que Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, ele nos diz: estou crucificado com Cristo. Entende-se que todos aqueles que vêm para Deus, ele também passa por esse processo, pastor Divino. Aqui, trazendo uma aplicação pessoal em cima desse assunto, um alcoólatra que morre, ele não pode mais ser tentado pelo álcool, pastor Divino. O álcool já não faz mais sentido a um corpo morto. Da mesma forma que o corpo está morto para todos os sentidos físicos, não pode ver, provar, sentir, cheirar, desejar. Da mesma forma, é o cristão que foi sepultado, que foi morto, foi sepultado, e que agora ele ganha uma nova oportunidade para voltar à vida. Pastor Divino, alguém que foi morto e que volta a viver, o senhor acha que por opção ele vai querer voltar de novo à morte, às mortalhas, já trazendo para um sentido espiritual? Na verdade, o que está morto está inativo, né? Aí vem: o morto não fala, o morto não opina, o morto não relaciona, o morto não se locomove, o morto não respira. Vou até falar aqui um exemplozinho. Quer dizer, tudo isso ele não faz para o pecado, porque ele está morto para o pecado, né? Um exemplozinho. Você já viu um peixinho que eles chamam de baiacu? Sim. O baiacu, se você não teve essa experiência, um dia se você encontrar com um, você vai ter. Às vezes ele é pequenininho, mas você vê ele, você toca nele. Quando você toca nele, ele paralisa. Fica como morto. Ele incha, né? Vira uma bolinha, e aí a água vai levando, ele está morto. Enquanto ele não perceber que está livre daquele toque, já está longe, ele não volta ao normal. Está seguro. Sim. Outra coisa que eu vi também, eu acho que principalmente as crianças, os adultos também gostam de um filme chamado A Era do Gelo. Tem dois gambazinhos que quando eles sentem o perigo, eles caem no chão como morto. É mesmo. Quer dizer, se eu fizer de morto,
eu escapo, né? A presa vai pensar assim, não, tá morto, deixa pra lá, tá morto. Então, quem está morto está inativo. Só que no caso desses bichinhos, é fingimento, né? E do crente, a morte espiritual não pode ser fingida, não pode ser fingimento. Ele tem que realmente ter o sentimento de morto para o pecado. Ele tem que ter esse sentimento. Porque quando o pecado precisar dele, chamar ele para alguma ação, vai encontrar ele inativo. Não tem como, porque está inativo, não tem relacionamento, não tem fala, não tem respiração, está morto para o pecado. Eu penso que é mais ou menos assim. Aí Paulo diz assim, como viveremos, não é? Como viveremos no pecado se nós estamos mortos para ele? Já não faz mais sentido para o pecado, né? Não faz, acabou o sentido, né? Em cima ainda desse assunto, nós vamos ver o exemplo de Lázaro, pastor Divino. Lázaro foi uma pessoa que morreu literalmente, né? E aí, essa ilustração que você encontra em João no capítulo 11, quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava sepultado e havia 4 dias, de modo que esse fato era incontestável e conhecido por todos. Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Isso ninguém se comentava, ninguém não entra mais nesse contexto. Mas sim, pelo poder da palavra de Jesus, quando ele diz, Lázaro, vem para fora. Nós vemos uma ação imediata, porque Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Mas quando Lázaro apareceu à entrada do túmulo, ainda estava envolto nas mortalhas, né? Nos meios que envolvem um corpo sem vida. De modo que Jesus dá mais uma ordem, mais um comando. Desatai-o e deixai-o ir. Lázaro havia sido ressuscitado para andar agora em novidade de vida. Ele foi morto, foi sepultado, estava no total domínio da morte, e aí o Senhor dá uma oportunidade e o traz para a vida. Isso aqui, para trazermos uma aplicação, vai ser belíssimo, porque lá em João 12, quando nós vemos Lázaro assentado à mesa junto de Cristo, uma comunhão com Cristo, pastor Divino, com aquele que o havia ressuscitado, uma comunhão maravilhosa, o morto que foi tirado dos mortos, que agora vivia, agora tinha vida e que estava em novidade de vida. E aí é essa novidade de vida que o apóstolo nos deseja que compreendamos. Que com Cristo é uma vida agora de dependência e comunhão com aquele que ressuscita, ou que ressuscitou, não é? Interessante, pastor Eudes, que a irmã de Lázaro já cheira mal. É isso que tem que acontecer com o crente, morrer e cheirar mal para o pecado. Agora, vou falar uma coisa interessante aqui. O que é que cheira mal para o pecado? Será que é o mau cheiro de um cadáver? Não, o que cheira mal para o pecado é o perfume de Cristo. Aleluia. É a mesma coisa de você perguntar a um urubu, o que você quer? Um perfume ou você quer uma carniça? Meu Deus. O que cheira bem para o urubu é um corpo, um cadáver em decomposição. É forte. Esse é o cheiro a ponto dele sentir a quilômetros e vem naquela doçura para ele, né? Naquele cheiro. Mas se você oferecer um aroma agradável para ele... Eu me lembro da história que meu pai me contou, que achou um ninho de urubu. Tinha 2 filhotinhos, eles eram branquinhos, ele disse que nascem branquinhos. E ele chegou perto e tocou. Quando tocou nos filhotes, eles começaram a vomitar. Meu Deus. Quer dizer, aquilo para eles era nojo. Mas o pai deles trazia um pedacinho de carne apodrecida para eles. Mas era bom. Aquilo era um sabor. Então, o que é que cheira mal para o pecado? É o perfume de Cristo.
Então, quando você está morto, você tem que cheirar mal para o pecado, a ponto de o pecado aproximar e não, está cheirando mal. Porque o mau cheiro que Deus sentiu acerca de Sodoma e Gomorra, o anjo disse, olha, já cheira mal as narinas de Deus. Agora ali era mau cheiro mesmo, cheiro de morte para morte, cheiro de cadáver aputrefado, né? Mas quando você tem um bom perfume de Cristo, isso só é mau cheiro para o pecado e para o mundo, mas é um bom cheiro para as regiões celestiais. Ou seja, novidade de vida, né? E a novidade de vida agora é longe do pecado. É longe do pecado. Então, meus irmãos em Cristo, nós temos que viver essas experiências interessantes. Porque muitos cristãos, eles não conseguem ter uma vida plena, porque eles não decidem, pastor, fica no muro ali, nem lá, nem para cá. Nem no Egito, nem em Canaã. Fica no meio termo. Está salvo, mas não vive a plenitude de Deus. Está na igreja ali, creu em Cristo, mas não vive o poder e a glória. E aí, pastor, parece que não ressuscitou, mas desconhece, né? Não fez que nem Lázaro, assentado com Cristo. E aí Paulo reforça essa fala, porque quando ele diz que agora nós estamos assentados com Cristo na região celestial, ou nas regiões celestiais. E parece que a gente, ao olhar para a multidão, nós vamos distinguir bem isso, pastor Divino, que vamos ter muitos convidados e poucos filhos. Vamos ter muitos amigos, mas poucos herdeiros. Porque o filho, ele vai estar pertinho do pai. Ele vai estar do lado do pai. E vai também herdar aquilo que o pai tem. Porque nós vemos na igreja muita gente, mas pouca gente vive essa novidade de vida, pastor Divino. Pouca gente usufrui em estar perto do pai. E aí você percebe que há um desgaste, há até mesmo uma falta de fé, uma influência, uma frieza. No entanto, nós aprendemos e compartilhamos hoje o poder da ressurreição de Cristo. Todos nós que ressuscitamos, hoje nós compartilhamos essa vida que recebemos de Deus, de Cristo. A saúde que recebemos de Cristo, o perfume que recebemos de Cristo, a salvação que recebemos de Cristo, os bens que recebemos de Cristo e tudo mais, pastor Divino Bispo. E aí essa vida, ela vive em nós, transforma em nós um rio, esse rio que transborda, né, que jorra para a vida eterna. De fato, uma novidade de vida, porque quem vive essa novidade de vida está perto de Jesus, quer estar perto de Jesus, e quem está morto, pastor Divino, ou quem está morrendo, para onde ele deseja correr? Para onde tem água, para onde tem vida. Então, se nossas vidas, pastor Divino, ainda não está fluindo esse perfume, este cheiro de Cristo, se nossas vidas não está jorrando este rio para atrair os sedentos, pastor Divino, tem alguma coisa errada. Eu me lembro que, ainda falando sobre o batismo, pastor Eudes, que eu ouvi você lendo aí que somos batizados nele e na sua morte e na sua ressurreição, né? Isso. Aí eu me lembrei da Bíblia que diz que devemos seguir as pegadas dele. E ele disse, eu sou o caminho. Quer dizer, nós temos que passar por ele. Onde ele passou no batismo das águas, a gente passa também. Ele passou nos sofrimentos. Paulo diz assim, convém que cumpra em nós os restantes do sofrimento de Cristo. A gente passa no sofrimento também, e ele diz, quem sofrer comigo reinará. Ele passou na morte, a gente passa também. Ele passou na ressurreição, a gente passa também, até ir morar com ele na glória, né? Ele assentou à direita do Pai, e ele disse,
aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Vamos passando por ele, né? Por onde ele passou, a gente passa também, até mergulhar na eternidade, ser batizado na eternidade. É o viver toda a justiça, né, pastor? É viver toda a justiça. É passar por onde eu tenho que passar. Chegar onde eu tenho que chegar. Viver a proposta de Deus para nós. Foi nisso que nós vimos em Jesus, né? Viver toda a justiça. Cumprir toda a justiça. Eu tenho que passar por aqui. Eu tenho que andar na Palestina, nas empoeiradas. Eu tenho que ir para Jerusalém e eu tenho que passar pela cruz. Eu tenho que viver toda a justiça. Eu até acho que isso deva ser um estilo de oração de cada crente. Deus, me faça passar por onde eu tenha que passar. E às vezes deixar de ficar colocando na oração só facilidade, né? Não, é se dispor, Senhor. Se tiver que passar por lugares bons, eis-me aqui. Se tiver que passar também por lugares difíceis, eis-me aqui. Se tiver que descer no vale, passar no deserto, onde tiver que passar, me faça passar por onde eu tenho que passar, segundo o teu propósito. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está tão gostoso a conversa, a palestra bíblica aqui. Agora são 10h52, vamos ouvir uma bela canção. Na sequência nós já estaremos de volta. E você, se liga na paz, salvando vidas, onde Deus tem mais pra você. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. Eu sou o pastor Eudicê Paulo e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro. Agora são 10h58. Vamos dar um abraço ao nosso povo aqui. Um grande abraço para a irmã Ana Lúcia Silva Chagas. Deus abençoe. Irmão Gernaldo Araújo em Parauapebas. Parabéns, meu irmão. Completou ano ontem. Que o Senhor te abençoe. Pois. O irmão Genesi Guilherme. Deus abençoe, irmão Genesi. A irmã Benaia, que está conosco. O presbítero João Máximo também está conosco, a minha esposa. E tanta gente, porque nós temos agora, nesse momento 10 pessoas online. Deus abençoe, meus irmãos. É uma honra tê-los conosco. Que o Senhor... A Genesi, eu acho que é uma irmã, e o Guilherme é o filho dela. Acho que são dois lá da 32. Genesi Guilherme. Glória a Deus. É coisa boa. A palavra de Deus está falando aos corações, pastor Divino Bispo. Aproveitar e profetizar a bênção de Deus a todos os irmãos ouvintes que estão online aí, que estão nos ouvindo e nos vendo. Bênção de Deus para a sua vida. Glória a Deus. De volta aqui, a nossa programação Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Mas se morremos em Cristo, temos fé que também viveremos com ele. Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. E aí o versículo 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por toda, vivendo ele para Deus. O tal do pecado, pastor Divino, na aula passada, na quinta-feira passada, nós vimos que ele é um rei, né? Ele é um rei. E aqui nós vemos que o pecado é um senhor cruel. Ele não brinca, pastor Divino. E o corpo humano é um servo que está ali. Serve ao Senhor ou ao seu Senhor. Seja ele Deus, seja ele carne. Através de uma decisão, né? A pessoa decide a quem servir, né? Porque às vezes a pessoa serve mais o pecado por falta de conhecimento, por ignorância, né?
Mas a partir do momento que ele passa a conhecer e voltar a servir o pecado, a Bíblia diz que é voltar ao jugo de escravidão, né? É como a porca que volta a lavada, que volta a lamear, é como o cão que volta ao seu próprio vômito. Porque, na verdade, o desejo do pecado ele é chamado de aguilhão, né? É chamado de corrente, é chamado de algemas. As algemas da morte é o pecado. Ele vem com a finalidade de escravizar mesmo. Que coisa, né? Então, aí o corpo ele é neutro. E aí, igual o pastor Divino falou ali, ele é onde for a decisão, ele vai ser controlado. No entanto, a natureza decaída do homem, que não é transformado pela conversão, dá ao pecado um ponto de apoio, um suporte, né? A natureza adâmica, ela é terrível, né, pastor? Ela dá aquele suporte ao pecado. E aí, com esse suporte, ele pode comandar. Paulo expressa esse problema da seguinte forma: eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois o querer, o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Ou seja, o querer está acessível, pastor Divino. Agora, o praticar, esse parece que fica longe, né? A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado, né? Mas Paulo diz também que a palavra de Deus nos leva cativo o nosso raciocínio. Quer dizer, a pessoa de qualquer forma ela é escravo. Ou é escravo do pecado ou é escravo de Cristo. Agora, o que ele tem que prestar atenção é que recompensa ele vai ter de um e de outro, né? A que fim ele vai ser levado sendo escravo do pecado e a que fim ele vai ser levado sendo escravo de Cristo. A Bíblia diz que em Adão todos morremos, mas em Cristo todos vivemos. E a tal da natureza, essa natureza do pecado é terrível, né, pastor? Porque ela não morre. Ela, até mesmo aqui no capítulo 6, versículo 6, onde nós lemos, Paulo fala dessa natureza destruída, né? Mas isso não significa, pastor Divino, aniquilado. Isso não significa isso, mas sim desativado, tornado ineficaz. Mas a natureza continua lá, pastor Divino. Olha, ela é tão incrível que ela não muda, essa natureza ela não muda. Por isso, Jesus falou assim, olha, ele podia ter dito assim, olha, vocês me aceitam como Salvador e eu vou mudar a natureza de vocês. Ele não muda, ele falou, não, tem que nascer de novo. Nascer com outra natureza, e aquela fica lá, encrustada dentro, né, do ser humano. Eu lembro que Tiago diz assim, Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, que está nessa natureza pecaminosa, né? E aí ele orienta até, né? Negar a vida da alma, se quiser vir até ele, né? Então não tem jeito. É negar esses sentimentos aí, esses desejos, né? Interessante, pastor, que concupiscência é o quê? Desejo forte. Para o que é mal, para o que é errado, para satisfazer o corpo, né? Mas não existe prazer maior do que o de servir a Deus, né? Eu acho que eu já disse aqui, e foi feita uma pesquisa que o momento que uma pessoa está orando, a parte do cérebro que entra em atividade é a mesma parte do prazer e da felicidade. São as que entram em atividade. A mesma parte do cérebro que aciona no prazer e na felicidade é o mesmo que aciona quando a pessoa está orando, falando com Deus. Então, na verdade é mesmo. Toda pessoa que tem experiência sabe disso. Você está orando, falando com Deus é um prazer incalculável, né? Então, o prazer real, verdadeiro, não o fingido e banal, mas o verdadeiro
é servir a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, meus irmãos, então essa velha natureza, esse destruído aí que Paulo escreve, não é o mesmo que aniquilado, mas ela tem um sentido de desativado, tornado ineficaz. A mesma palavra grega é traduzida por desobrigada. Lembra lá de Romanos capítulo 7, versículo 22? Porque pela lei, a mulher casada está ligada ao marido, enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Ou seja, ela está desobrigada. Se o marido de uma mulher falece, ela se vê livre ou desobrigada. Ela está desobrigada quanto à lei e está livre para casar-se novamente, pastor Divino. Ou seja, desativado é o mesmo que desobrigado. Cristo nos liberta. Hoje nós estamos sob a graça. Nós não temos mais obrigatoriedade com esse sistema. Alguém pode até ir, mas nós estamos já desobrigados dessa servidão. Porque houve morte, né? Houve morte. A Bíblia diz que o testamento ele não tem validade enquanto o testador não morre, né? Aleluia. E por isso Cristo, ele morreu para poder dar validade a esse testamento, essa nova lei que é chamada por Paulo de um novo mandamento. Ele dá lá o nome que... Então esse novo projeto de Deus, né, que culminou aí no limiar dos tempos, através de Jesus Cristo. Eita glória. E aí lá no capítulo 6, avançando nossa temática, 6:11 de Romanos, assim também vós considerai-vos morto para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí esse considerai aqui, meus irmãos, ele tem a ver com calcular, computar. Isso aqui tem a ver com a justificação, né? Tem a ver com a justificação. E isso também aparece lá no Romanos 4, que é exatamente sobre a justificação. Quando é traduzido em imputar ou atribuir, levar em conta, calcular, estimar. Assim considerai o significado de levar em conta, ou seja, aquilo que Deus diz, a sua palavra, vale na nossa vida. Então, considerar isso. E aí, Romanos, o versículo 12 do capítulo, lendo aqui a parte final da proposta de hoje, no versículo 12 e 13, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas ou como instrumentos de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos provindos dos mortos e oferecei vossos membros como armas ou como instrumento de justiça a serviço de Deus. Pastor Divino, agora nós temos uma outra situação. Aqui já se fala de um novo povo, né? De uma outra mentalidade, pastor Divino. Verdade. Quando você leu aí, considerai-vos mortos para o pecado, achei interessante aí, porque o significado de considerar é o que você estava falando aí. Não desprezar, demonstrar respeito. Olha aqui. Criar na imaginação, conceber, ter uma opinião sobre. Esse criar na imaginação fala da fé, né? Você fala assim, mas esse negócio de morrer eu nunca senti nada, eu sempre estou vivo, da mesma forma que eu era vivo antes do pecado, mas isso aí é na imaginação da fé, ou é no mundo espiritual, isso acontece espiritualmente, né? Nós temos que crer. Aliás, a pessoa quando aceita Jesus como Salvador, ele deixa de ser natural para ser espiritual. Ele deixa de ter relacionamento natural para ter relacionamento espiritual.
ele não tem o sexto sentido, mas quase que tem, né? Forte esse negócio, hein? É quase que é um sexto sentido. Bom, meu Deus. Eu não vejo, mas o Espírito Santo está aqui. Eu Meu não Deus. vejo, mas eu creio, os anjos estão aqui. Eu estou aqui viajando, eu não vejo, mas eu sei que o anjo do Senhor está à minha volta. Quer dizer, ele passa a viver um clima totalmente espiritual, né? Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, que coisas profundas nós estamos estudando aqui. E aí, quando Paulo fala assim, portanto, que o pecado não mais reine, não mais impere nos vossos corpos mortais, sujeitando-vos às suas paixões. Que maldade o pecado faz, né? Ele sujeita o ser humano ao pecado. Sujeita o ser humano a uma situação contrário a todas as coisas. E aí Paulo diz, e nem entregueis os vossos membros como armas, ou como instrumento, pastor Divino. Imagine uma situação como essa, né? Uma arma viva, né? Descontrolada, porque nesse caso aqui é ele que é o controlador através do pecado e da carne, né? De tabela ele governa, né? Aí esse versículo, não apresenteis os vossos membros, né? Os membros do corpo, né? Aí vem a pergunta, o que é que você faz com a sua mão? O que é que anda fazendo com os pés, com os olhos? Estava vendo outro dia, examinando a Bíblia, que às vezes a pessoa, vamos falar um determinado pecado, adultério, por exemplo, prostituição, às vezes ele deixa a prática, mas não deixa a impureza do adultério que ficou, porque aí fica nos olhos, fica no ouvido, fica na boca, e a Bíblia diz que fica no coração, fica na mente. Ele só não pratica, mas se alimenta, fica se alimentando do resquício, né? Que coisa, hein? Então, e a Bíblia diz, não deixe esse pecado reinar e dominar os vossos membros para a iniquidade, né? Mas devemos apresentar os membros do nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Eita Deus. Mãos que abençoa, boca que abençoa, olhos que tem aquela ótica de Deus, né? Qual é a ótica de Deus? Deus olha para um desvalido, Deus olha para um mísero pecador e vê nele um vaso, né? Eita Jesus, que coisa. Deus olhou para Paulo, que era um perseguidor, e disse, ele será para mim um vaso. Um vaso. Para levar, então usar os olhos para Deus, os ouvidos para Deus, porque, olha, pastor Eudes, eu descobri uma coisa, ou seja, eu vejo uma coisa muito interessante, eu tenho uma visão muito interessante nesse sentido do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo reveste, né? É como se uma outra roupa. Eu vejo assim o Espírito Santo vestindo a gente, como se nós fôssemos se ele fosse a roupa e nós sendo revestidos por ele. Aí é como se ele dissesse assim, bom, você tem livre-arbítrio, eu quero te revestir. Aí você estende a mão, ele veste sua mão. Você estende a outra mão, ele veste a outra mão. Se você estende a perna, ele veste a outra perna. Mas se você endurecer e não quiser, não, fica aí só nas minhas costas aí. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele quer falar ao mundo, mas ele precisa de uma boca. Ele quer amar, mas ele precisa de um coração. Ele quer abençoar, mas ele precisa de uma mão para abençoar. E isso tudo está no corpo do servo dele. Se a pessoa se entrega a ele, ele será um vaso de bênção na mão do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, né? Eita Deus, olha, em cima dessa volição aí, pastor Divino, porque o Espírito trabalha nessa volição, né? Enquanto a carne não, a carne ela é covarde, né? Mas o Espírito dele trabalha nessa volição, nessa vontade aí. Olha o que o Senhor deseja fazer com os nossos corpos, com a nossa vida. Olha que a Bíblia, quando nós permitimos fazer, Deus usou a vara na mão de Moisés e conquistou o Egito. Isso é quando nós damos o lugar para Deus. Também usou a funda de Davi para derrotar os filisteus. Ele usou os pés consagrados de Paulo e levaram a uma cidade
a outra para que e usou também os seus lábios para que proclamasse o evangelho. Tá vendo, pastor? Quando nós damos lugar, olha o que Deus faz, né? Deus usou os olhos do apóstolo João para receber as visões do futuro, usou seus ouvidos para escutarem a mensagem e suas mãos para escreverem. É isso que Deus quer fazer com seus membros, pastor Divino. Aí eu pergunto, pastor Eudes, Deus mesmo não podia ter feito sozinho tudo que ele fez lá mas ele precisou sempre de um vaso, né? De alguém que se rendesse a ele para ele poder usar, ou a boca, ou a mão, ou o ouvido, a mente. Então Deus precisa de você, prezado ouvinte, para ele realizar uma obra. Se Deus tiver que falar ao mundo, ele vai falar através de um vaso. Eita Deus! Também nós vamos encontrar outros exemplos na Bíblia, pastor Divino, de pessoas que foram usar os seus membros para atos pecaminosos. Os olhos de Davi, quando voltaram-se para a esposa do seu próximo, lá o Urias, né? A sua mente, quando planejou a conspiração perversa. A sua mão assinou covardemente a ordem para matar Urias. Então isso, quando nós falamos em instrumento, isso aqui é quando nossos corpos se tornam instrumentos, pastor. Nós vimos que pode se tornar um instrumento de justiça, que nós vimos quando nós permitimos que o Senhor use nossos membros. Nossa mão, nossos olhos, nossa boca para abençoar, para profetizar a vida de alguém. Em vez de destilar morte, nós transmitimos vida. São instrumentos de justiça para a vida. Mas nós vimos aqui também um exemplo de instrumento para a morte, né? E você falando aí sobre a boca, é um instrumento poderoso, né, pastor? A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então, que instrumento, né? Verdade. Instrumento. Que instrumento? Quer dizer, você pode profetizar vida, mas você pode também profetizar morte. Isso aí está na decisão da pessoa, na escolha que ele faz, né? De servir a Deus ou não. Porque a gente não pode abençoar ninguém se Deus não for conosco. Não tem como ajudar ninguém a amar se Deus não for conosco. Mas se Ele é conosco, Ele faz de nós profetas para abençoar. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tudo isso é em cima da volição, em cima da vontade. É isso que Deus quer fazer, mas é quando nós permitimos. Porque no versículo 14 diz: e o pecado não vos dominará, porque não estás debaixo da lei, mas sob a graça. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, saiba que o pecado e a lei andam juntos, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Isso é Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 54. Então entenda que agora você não está mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Interessante que o versículo diz aí que que a graça também reina, né? Quando você abandona, deixa de reinar sobre você o pecado, quando você o abandona, e passa a reinar sobre você a graça. Na aula passada nós vemos esses 4 tipos de reinos, né? Foi verdade. E foi o pecado reina, aliás, a morte reina, o pecado através da morte reina, mas tem aqueles que usufruem da justiça de Deus que reinarão em vida, e aí nós temos a graça que também reina. Tudo isso foi para que nós hoje vivêssemos não mais no domínio do pecado. Porque se nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, também nós ressuscitamos com Cristo. E hoje, já o pecado não tem mais influência sobre nossas vidas. Eu posso voltar e dar uma pinceladinha no primeiro versículo? Opa! Que diz lá assim, deixa eu abrir aqui. O que diz lá no primeiro versículo de Romanos? Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Interessante. Eu acho que eles pegaram um gancho
própria palavra de Paulo e criar esse pensamento. Já que a graça ela veio para nos tirar do pecado, então quanto mais pecarmos, mais ela será maior sobre nós. Então acho que eles tiraram do próprio texto que Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a gente percebe que eles falaram no passado, né? Antes de você servir a Deus. Agora, aqueles que já conheceram a graça, como escaparemos nós se negligenciarmos, né? Se afastarmos, se desprezarmos essa graça? Já é outro tratamento. Para quem está na graça e se afasta, já é outro tratamento, diferente. Paulo diz assim que o tempo da ignorância Deus não exige, né? Uma coisa é você não servir a Deus e estar lá no pecado. Outra coisa é você servir a Deus e voltar ao pecado. Simples assim. Meus irmãos, nosso tempo acabou. Nosso pastor divino vai ministrar uma bênção agora nas nossas vidas. E creia que chegou a hora do seu milagre. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor que projetou livrarmos-nos da escravidão, do pecado e da morte, e o Senhor o efetuou através de Jesus Cristo. Nesta noite eu quero pedir ao Senhor por aqueles que estão embaraçados. A tua palavra diz que devemos deixar todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam. Aquele servo do Senhor que está na graça, que conheceu a graça, mas se encontra com dificuldade por estar embaraçado com as tentações, embaraçado com as fraquezas, embaraçado com os problemas, as iniquidades, e às vezes está sem força para retomar. Eu suplico ao Senhor que lhes dê força. A tua palavra diz: filhinhos, não peques, mas se pecares temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor fortalece esse teu servo, essa tua serva que passa por essas dificuldades. Eu lembro que o salmista disse: Senhor, eu vou te pedir 3 coisas. A primeira delas, não retires de mim o teu espírito. A outra é que não retires de mim a alegria da salvação. E se tem alguma pessoa, se algum servo do Senhor que já não tem mais a alegria da salvação, retorne a dar, ó Deus. Refaça, Senhor. O Senhor é Deus que liberta, é Deus que ama, é Deus que transforma, é Deus que ajuda, é Deus que quer reaver-nos a cada dia. É Deus que quer o filho pródigo de volta, é Deus que quer a ovelha que se extraviou, é Deus que quer achar a dracma perdida. Ó Deus, ajuda os teus filhos, ajuda cada ouvinte na noite desse dia. E eu profetizo bênção a todos vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Vou ainda mandar um abraço aqui ao irmão Manuel Bonfim da Mota Barros, que está no trânsito nos ouvindo. O meu irmão Gildevaldo, que está lá em Parauapebas, também nos ouvindo. Deus abençoe, meu mano. Também nós temos aqui ainda o presbítero Gils, lá da Megavolts Material Elétrico, também está nos acompanhando, pastor Divino Bispo. Que o Senhor te abençoe, ministro do Evangelho. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, nosso tempo chegou ao fim. Pastor Divino, por favor, as considerações. Irmãos e ouvintes, foi bom estar com vocês. Eu espero que a palavra de Deus tenha te edificado. Nós, o que fizemos aqui, fizemos com muito amor e carinho. Primeiro para Deus, depois para tentar ajudar você a ser edificado. Deus abençoe a sua vida e que dê a você uma noite de sonhos dos céus, de revelações do céu e um final de semana abençoado para a glória de Deus. E o EMEP abençoado, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo, foi muito bom nós concluirmos agora mais essa etapa semanal. Amanhã, se Deus quiser, quem vai estar aqui vai ser o pastor Juraci, com a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E nós
Em virtude do feriado, se Deus nos permitir, nós voltaremos na quarta-feira. Que coisa boa, pastor Divino. Vou descansar minha voz um pouquinho e o meu corpo. Aleluia. Essa foi uma semana boa, foi uma semana puxada, mas tudo isso foi louvando a Deus e abençoando a sua vida. Então, meus irmãos, se Jesus não voltar, estaremos de volta na quarta-feira. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Aquele abraço.